depois negativo e assim por diante, tá bom? Tudo organizadinho, já tá tudo bonitinho, o X e o Y, já tá tudo massa. Só que é o seguinte, galera, olha só, é aqui que entra a beleza do Machine Learning. Eu acabei de fazer esse trabalho e eu utilizei o Count Vectorizer para que ele possa fazer a contagem das palavras. A partir de agora, cada palavra vai ter uma contagem e cada palavra é uma variável. Então, olha só, o Count Vectorizer ele foi lá, contou lá a quantidade de palavras, limitou a 1000 e aí o valor, então imagina lá que eu tenho a palavra é bom, é bom, a palavra é bom, aí tem lá 10. Então, a nossa variável aqui, que vai ser essa palavra, vai ter o valor 10. Beleza? E como que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar agora, galera, no Navy Base aqui embaixo. Olha que interessante, eu misturei duas coisas. Então, eu peguei um trabalho de processamento de linguagem natural. Agora, eu vou utilizar um algoritmo de Machine Learning que você já conhece para a gente ter ali a nossa máquina preditiva que a gente está acostumado a fazer. Que lindo, né não? Então, olha só, a partir de agora, eu vou pegar esse X e esse Y, fazer o train test split normal, que a gente sempre faz, tá bom? Aqui, ó, 20% para testar, e os outros 80% para treinar, e pronto, tá lá, ó. Separei agora o X e o Y bonitinho, agora a gente tem base de dados para testar e para treinar aqui, para treinar e para testar bonitinho. Quais são os algoritmos mesmo, Eduardo? Lembra que a gente importou lá, ó, o Gaussian Navy Base, o Multinomial Navy Base e o Bernoulli Navy Base? Não são os três tipos de Navy Base que a gente tem? Então, eu vou usar os três e aí a gente vai exatamente saber qual que vai ser o melhor pra gente. A gente vai escolher o melhor. Não é assim que a gente faz? Então, eu tô trazendo logo os três e a gente vai ficar com o melhor, tá bom? Então, olha só. Eu tô simplesmente chamando o Gaussian Navy Base sem hiperparâmetro. O Multinomial Navy Base, estou colocando alguns parâmetros aqui, são dois. E o Bernoulli Navy Base, eu também estou usando dois hiperparâmetros. Poderia não estar usando nenhum, mas esse aqui eu estou usando. E, geralmente, eu sempre explico direitinho o que significa cada hiperparâmetro, né, dentro do programa Cientista de Dados na Prática, para que você possa aí se habituar a melhorar a sua máquina preditiva, beleza? Então, vou criar os três, tá bom? Vou criar as três máquinas preditivas com três baselines que eu tenho aqui. Então, estão criados os três baselines aqui. Na verdade, eu estou fazendo três, e aí o melhor vai ser a minha máquina preditiva final, tá bom? Eu vou fazer, fiz o treinamento, né? Fiz o fit, agora eu vou fazer o predict, né, galera? Ó, vou fazer o predict aqui agora. Então, acabei de fazer o predict, beleza? E agora eu vou dar uma olhada aqui, né, na acurácia para ver qual é a melhor máquina preditiva, se é o Gaussian, se é o multinomial ou se é o Bernoulli. Ou se é o Bernoulli, beleza? Então, vamos rodar aqui, executa. E aí a gente tem aqui a nossa máquina preditiva, os três resultados. Ó, o Gaussian foi o pior, né? 78% de assertividade aqui, de acurácia. Nós temos o multinomial, que é 83,1, e temos o Bernoulli, né, galera? Ó, o Bernoulli aqui. O Bernoulli foi 83,8, então ele vai ser a nossa máquina preditiva, que é o BNB, né? A máquina preditiva que é o Bernoulli Navy Base. Então nós temos aqui, vou salvar o Bernoulli Navy Base. A partir de agora, eu vou utilizar o Pickle. Lembra que eu falei para você que a gente ia utilizar o pacote chamado Pickle, que era para salvar, e que isso aqui agora é uma parada tão fera que antigamente eu tive que especificar no COBOL para ver como é que a gente ia chamar o algoritmo. Então, tá aqui, galera. Você criou a máquina preditiva, tá toda criadinha. Quando você quiser usar ela aqui agora, você vai simplesmente chamar ele no Pickle, porque você tá salvando aqui, ó, o nome da máquina preditiva aqui, ó, é o Model 1, beleza? Então tá lá, Model 1, a minha máquina preditiva, que eu estou salvando, que eu acabei de salvar. Fechou? Tranquilo? Então, salvamos a máquina preditiva. Agora, vou minimizar. Ih, travei. Bom, pronto. Beleza. Então agora, galera, que a gente já salvou a máquina preditiva, está construída, nós treinamos, avaliamos, escolhemos a máquina preditiva final. Então imagina que você agora já está ali na parte de implementação, beleza? Então a partir de agora você fez todo o trabalho, agora é a parte de deploy. Então imagina que você já fez o deploy, salvou a máquina preditiva e já colocou um ambiente aí, né? Então imagina que você tem um site agora, onde você vai capturar as informações do chat do cliente, e aí o cliente vai escrever no chat, que a gente vai estar utilizando, é claro, uma parada que a gente escreveu aqui agora, que eu peguei de outro review, e vou colocar como se o cliente estivesse escrevendo aqui para a máquina preditiva fazer o trabalho de pré-processamento, o trabalho de passagem na máquina preditiva e o output, né, que é o resultado. Eu automatizando todo esse processo, eu consigo saber em tempo real o que os meus clientes estão achando. Olha como isso é surreal, beleza? Então vai pensando aí, ó, a partir de agora, os clientes estão lá, estão escrevendo as avaliações aí da sua empresa, tá bom? Então estão lá no chat falando dos seus produtos. Então olha só, vou pegar aqui agora, vou copiar essa parada aqui e vou jogar aqui no Google Tradutor.
né? Sem medo de ser feliz, como eu mostro para você, sem medo de ser feliz mesmo, para você visualizar aqui o que é que está sendo escrito aqui nessa parada, beleza? Vou copiar, vou jogar aqui, vou apagar isso aqui e vou jogar aqui no Google Tradutor para você ver aqui, ó. Então, olha só o que está escrito aqui nesse review que o cara fez, né? Então, imagina lá, ó. Cara, terrível, lixo completo, tripa desmiolada, um insulto a qualquer um que não seja fanboy de 8 anos. Na verdade, estou muito enojado que esse filme esteja fazendo tanto dinheiro. O que ele diz sobre as pessoas estupidas. Cara, não precisa nem ler mais. Você já sabe que o review dessa parada aqui é negativo. Então, se a nossa máquina preditiva estiver boa, ela vai saber que o sentimento dessa parada é negativo. Por quê? Porque, cara, a gente mandou ali uma série, mandamos 50 mil, na verdade 40 mil registros rotulados, 50 mil registros rotulados para que a máquina preditiva pudesse receber e avaliar ali, fazer todo um trabalho e saber o que é uma coisa positiva e o que é uma coisa negativa. Beleza? Tivemos uma assertividade ali de 80 e tantos %. Então, eu acredito que a nossa máquina vai acertar também essa parada aqui, beleza? O sentimento tem que ser negativo, mas se estiver errado também, né? Vai fazer o quê, né? Não, mas eu acho que vai estar certinho também. Então, olha só. Como é que a máquina preditiva vai trabalhar? Ela precisa receber os dados do jeito que ela foi treinada para receber, beleza? Então, se você faz o pré-processamento lá limpando com expressão regular, você tem que fazer a mesma coisa. Ah, tirando caractere especial, a mesma coisa. Diminuindo as letras de maiúsculo para minúsculo, removendo stop word, fazendo aquela parada de gramática, Eduardo. Tudo, você tem que fazer tudo isso, e isso tem que estar ali já imbuído ali no seu operacional, tranquilo? Então isso tem que estar especificado também, a forma como você vai receber a informação para fazer o tratamento, passar na máquina preditiva e cuspir o resultado para você fazer o seu dashboard e a sua análise aí para o corpo executivo da sua empresa, tranquilo? Então olha só, bora lá, como é que vai ser essa parada? Eu vou pegar esse rev, que é esse review que o cara fez aqui, e vou fazer todas as 5 etapas que a gente fez aqui, tá? 5 fases. Eu chamei de F1 para ficar mais fácil aí de você entender. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer a limpeza, fazer lá, tirar o caractere especial, diminuir, fazer tudo que a gente fez nos mesmos outros, nas 5 fases. Depois, eu vou fazer lá aquele trabalho de tokenização que a gente fez, né, com Count Vectorizer, e aí eu vou passar para a máquina preditiva, né? Eu vou pegar lá na máquina preditiva a nossa máquina preditiva que a gente utilizou que é a BNB, e vou pedir para ele fazer a predição, tá bom? Esse resumido, tá, galera? Eu tô resumindo essa fase aqui exatamente para uma implementação que eu tô resumindo aqui nessa célula aqui. É óbvio que você não vai entender linha por linha, mas eu vou deixar esse script aí para você. Esse script é teu. Depois você vai poder debugar linha a linha. A gente tira, troca uma ideia aí e tal, e tenta se aprofundar mais. Mas como eu sempre falo, eu não tenho o tempo que eu tenho com os meus alunos aqui contigo. Eu tô no YouTube, eu tô no Facebook, tô no Instagram, na rede social. A gente tem aí 1 horinha no máximo pra gente fazer essa parada. Então eu não tenho o tempo que eu devia ter, mas aqui, o tempo que eu tenho com os meus alunos no programa Cientista de Dados na Prática, aí a gente detalha essa parada toda aqui e vai de voador em cada linha. Beleza? Tranquilo? Então bora pra frente. Vamos lá. A partir de agora eu vou pegar a nossa máquina preditiva, que é o Bernoulli Navy Base que a gente fez, e aí eu vou passar esse dado aqui, essa review. A partir do momento que eu passo essa review, a gente consegue ali saber qual é o resultado desse YPRED, e aí a gente já sabe qual é esse resultado, porque a gente viu que a nossa máquina preditiva, ela é uma máquina preditiva que acerta a grande maioria dos casos. Na verdade, para ser mais exato, a nossa máquina preditiva acerta lá 80 e tantos %, e isso é uma beleza. Tá aqui o sentimento negativo. Então imagina, olha só que fera, imagina se você tem isso em tempo real aí na sua empresa, do que está acontecendo, e isso pode estar passando pela sua cabeça assim, nossa, Eduardo, mas cara, minha empresa não tem esse tanto de coisa não. Mas dependendo de onde você trabalha, cara, imagina, o Banco do Brasil tinha tanta interação com o cliente diária, era centenas de milhares de interações por dia. Então, se você, por exemplo, estivesse olhando o Twitter lá do Banco do Brasil e estivesse capturando essas informações ali do que estão rolando na timeline do Twitter falando do Banco do Brasil, cara, se você não tem uma parada automatizada como essa aqui para você criar um dashboard e alimentar ali de forma online para o seu board aí estar acompanhando e saber se estão falando bem ou estão falando mal, se estão falando positivo ou estão falando negativo, cara, é muito difícil, entendeu? Então, assim, existem empresas que têm isso aqui numa quantidade frenética e não se assuste, a maioria das grandes empresas tem necessidade de fazer um trabalho como esse aqui. Então, ó, abre o olho, fica ligado, porque cientista de dados que sabe fazer isso aqui, cara, é disputada tapa aí, não é meu, traz esse cientista de dados aqui que é meu de verdade, beleza?